Olá, nesse Papo Materno de hoje eu venho falar sobre o medo. E a cada edição desse nosso bate-papo, eu ressalto que cada gestação, cada maternidade é única. Porque a gente não pode tentar colocar aí a mulher numa caixa, né? Você tem que sentir isso, você tem que fazer dessa forma, você tem que ser assim. Não funciona dessa maneira. Tudo é muito relativo, depende da fase que a gente está vivendo, da idade que a gente tem, da escolha ou não pela gestação, e tudo isso vai trazer emoções, pensamentos, comportamentos diferenciados para a maternidade como um todo. E eu escolhi falar do medo porque acaba sendo algo bastante comum, apesar dos medos variarem, né? Pesquisando um pouquinho para trazer aqui para vocês no Papo Materno, eu vi que existem medos comuns a muitas mulheres, como por exemplo o do aborto espontâneo. Outro medo bastante comentado é o medo de não dar conta, de não ser uma boa mãe. Esse medo acaba sendo interessante, se eu posso dizer assim, porque quando eu tenho medo de não ser uma boa mãe, eu compreendo de várias formas que essa é uma tarefa que exige responsabilidade. E esse medo acaba sendo natural, mas também é um medo que eu diria até irracional, entre muitas aspas, né? Porque a gente vai aprender a ser mãe sendo. Muitas coisas a gente só vai aprender vivenciando. Mesmo que a gente leia, que a gente pesquise, que a gente faça cursos, a gente vai saber que o choro é de fome ou de dor com o tempo. E é claro que pensar sobre isso é complicado, né? Porque muitas vezes a gente quer que o bebê nasça e que a gente já saiba fazer tudo, que a gente já dê conta de tudo. O que não acontece assim em esfera nenhuma da nossa vida, né? Mas de alguma forma a gente pode acabar se colocando nesse lugar de eu tenho que saber tudo desde o início, eu tenho que resolver e dar conta desde o início. E por quê, né? Então é importante conversar com outras mulheres que já são mães, que estão gestando também, para que a gente possa trocar informações. E outra coisa bastante relevante é que se o seu medo for muito exagerado, muito grande, é importante buscar ajuda profissional para você tratar isso da melhor forma, para que você possa conversar com profissionais, psiquiatras, psicólogos, né? Até mesmo com o obstetra, para que vocês possam buscar alternativas para lidar com o medo. O medo é importante para a gente se proteger, né? Mas medo demais faz com que a gente não consiga se permitir fazer pequenas coisas. Então, ter medo faz parte, principalmente quando a gente fala em maternidade, em gestação, em espera, né? Quando a gente fala de coisas que a gente não vivenciou, se a gente está falando de mães de primeira viagem, ou mesmo que a gente já vivenciou, mas a gente está num outro momento. Aquelas mulheres que já têm outros filhos, né? Então, sentir medo acontece, faz parte, é comum. Mas se você perceber que esse medo está impedindo que você faça alguma coisa ou que você não para de pensar sobre isso, busque ajuda profissional, tá certo? E você que tá aqui me assistindo no Papo Materno, compartilha comigo aí. O que você acha? Se você sente medo, se você sentiu medo durante a gestação, se o ser mãe aumenta o medo, diminui, como é que você tem lidado com isso? Deixe um grande abraço e até o próximo Papo Materno. Até mais!